Hoje venho-vos falar sobre aqui o sensor de temperatura e umidade da Shelly. Posso-vos dizer que é o sensor mais bonito esteticamente que eu já vi e já testei aqui em casa. Se queres saber mais, fica para ver o vídeo 2. Olá pessoal, o meu nome é Catarina Moro e este é um canal que fala sobre casas inteligentes. Hoje venho-te aqui falar sobre o sensor de umidade e temperatura da Shelly que funciona por Wi-Fi. Este é um sensor muito pequenino, é dos mais pequenos que eu já vi e ao mesmo tempo é dos mais bonitos. É completamente discreto, podes o pôr em qualquer canto da tua casa. O único inconveniente que eu posso dizer que eu já vejo aqui é que ele não funciona por bateria, mas sim por pilha e usa aquelas típicas pilhas que eu tenho aqui, que é a CR123A, que são estas aqui, que conforme eu já disse noutros vídeos, eu não tive assim muita facilidade em encontrar este tipo de pilhas, mandei vir da Amazon. Vou deixar lá em baixo o link para se tu estiveres interessado em comprar e este sensor leva exatamente uma dessas pilhas. Vamos passar agora então para o aplicativo para eu te mostrar como é que tudo funciona e quais são as características principais e o que é que podes fazer com este pequeno aparelho. Já temos então aqui o aparelho aqui emparelhado na aplicação. Eu posso-vos já dizer que a instalação foi dos dispositivos mais difíceis que eu tive para instalar na aplicação da Shelly. E porquê? Porque ele estava-me a dar um erro de atualização. Ele pedia-me para fazer um update a um firmware deste dispositivo, que estava desatualizado, e até atualizar demorou bastante tempo e deu-me aqui algum constrangimento. Mas a partir do momento em que o update terminou, eu consegui emparelhar e não tive mais problema. Vamos então aqui passar para o dispositivo para tu veres como é que ele funciona e que características é que ele te dá. Basicamente eu comecei aqui a ligá-lo por volta das 6 horas, ok? E vemos já aqui o cenário dele principal em que ele te dá a temperatura. Neste momento aqui estão 26 graus, está a 57, 58% de umidade, a bateria, ou seja, a pilha está a 100%, porque eu coloquei-a há muito pouco tempo. E que mais informações é que ele te dá? Dá-te a informação a 24 horas, de forma aqui semanal, de forma mensal, de forma anual e aqui ainda podes personalizar um determinado período de tempo. Aqui em baixo tens a temperatura, por exemplo, quando eu estive a testá-lo, quando eu liguei-o na sala, e se virmos aqui a temperatura era mais baixa, era à volta dos 24 graus, neste momento aqui no escritório está mais quente, são 26 graus. O mesmo acontece aqui na umidade, estava à volta dos 50, neste momento está a caminhar para os 55, 56% de umidade. Portanto, aqui tem gráficos em que tu podes, aqui conforme em cima, definir se queres mensais, semanais, ou anuais e consegues ver a oscilação de temperatura da tua casa. Mas qual é que é para tu, se te moras num prédio, se não tens propriamente uma vivenda, qual é que é a mais-valia de eu achar que deves ter um sensor de temperatura e umidade em casa? Principalmente no inverno e também no pico do verão. Pelo menos eu vou-te dizer que rotinas é que eu utilizo com este sensor de temperatura e umidade. Utilizo para ligar os aquecedores / as ventoinhas nos picos de calor ou de frio. E como é que tu podes fazer isso? Podes fazer dentro daqui da aplicação da Shelly, em que sais deste cenário, desta aplicação e vais aqui para os cenários e podes, por exemplo, adicionar aqui um cenário, que eu vou pôr o cenário de teste, e podes adicionar aqui uma condição que é, por exemplo, nesta divisão onde eu estou, sempre que a temperatura, num determinado período que tu escolhes, um dia da semana ou horário, whatever, que tu escolhas, eu quero que quando tiverem 20 graus, imagina às 8 da manhã, se tiverem 20 graus, tu ligues uma tomada da Shelly, onde tens o aquecedor ou a ventoinha, e ele, sempre que a temperatura for inferior, quando tu chegares ao escritório, ele já te acionou esses dois dispositivos e a temperatura já vai estar a que tu defines. Mas vamos ver como é que tudo funciona aqui na aplicação. Quando, e aqui eu vou adicionar uma condição, que vai ser quando aqui o nosso sensor de umidade e temperatura, vamos mexer na temperatura, mas também dá para tu fazeres com a umidade e até com a bateria. Com a bateria dá jeito, porque no início nós não sabemos muito bem quanto é que a pilha vai durar, portanto mete sempre um alerta aqui para a bateria. Mas focando aqui na temperatura, e as minhas gatas estão aqui a destruir tudo à volta, quando a temperatura for inferior, sei lá, 19 graus, por exemplo, repetidamente, adicionar. O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que acione aqui, por exemplo, o plug S, que é uma tomada, ou poderia ser neste caso a lâmpada, mas pronto, eu quero que ele ligue isto e aqui não vou pôr a acionar nada, ok?
Pronto. E agora aqui a parte interessante é que tu não queres que isto aconteça sempre, porque pode haver períodos em que tu não estás em casa. Então, neste tempo ativo, tu o que definiste agora foi este sensor de temperatura e umidade, quando estiver inferior a 19 graus, que foi o que definimos, tu vais acionar aquela tomada. Possivelmente, e a ideia que eu te dou é onde tu tens o aquecedor ou a ventoinha, ou outro dispositivo que tu queiras. Então, quando é que tu queres que isso aconteça? Queres que aconteça de segunda a segunda? De segunda a sexta? Então tu aqui consegues definir e consegues definir também o período. Eu só quero que tu consideres isto das 7 às 8 da manhã, que é a hora que eu vou para o escritório trabalhar, por exemplo, e eu quero que essa hora o escritório já esteja quente ou frio, neste caso. É uma ideia que eu vos deixo e é realmente aqui a mais-valia que eu vejo de nós termos estes sensores de temperatura e umidade, principalmente em apartamentos. E com isto já temos aqui a nossa rotina criada, em que quando o sensor de umidade e temperatura, neste caso quando a temperatura for inferior a 19 graus, o que é que ele faz? Vai-me acionar aqui a tomada e de segunda a segunda, eu não alterei aqui, mas poderia ter alterado, e está feito. Deves ter a atenção que deves fazer isto para o contrário, porque senão ele pode-te ligar e convém tu basilares também uma temperatura máxima. Por exemplo, quando chegares aos 23, 24 graus, a temperatura que tu definires, eu quero que tu desligues. No fundo é fazer isto, mas de forma inversa, ok? E aqui é a dica que eu te dou, é uma forma que eu utilizo isto cá em casa, eu utilizo maioritariamente no inverno e em ambiente controlado, ou seja, eu sei que estou em casa. Não te esqueças que tanto aquecedores como ventoinhas, temos de ter aqui algum cuidado ao deixá-los muito tempo ligados, mas eu particularmente, por uma questão de segurança, faço sempre que estou em casa, programo aqui uma determinada temperatura, normalmente aqui a umidade para mim não é tão relevante, que é para quando eu chegar ao escritório e estiver a trabalhar, o escritório já estar bem quentinho. Espero que tenhas gostado deste vídeo, que tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se ficaste com alguma questão, deixa nos comentários, eu respondo a todos eles. Telegram, Instagram, Facebook vão estar aí a rodar. Da minha parte é tudo e eu, como sempre, desejo-te uma excelente automatização.